Fala galera, e aí, como vocês estão? Eu sei que muitas vezes nós deixamos de estudar e às vezes até caímos em tentação, mas vamos parar com isso. Precisamos acordar, afinal, estamos com os dias contados. Bom, pessoal, a lição dessa semana começou com essa imagem aqui. O título era Serva do Senhor. Vocês, pelo contexto em que estamos, já devem ter imaginado o que é. E, como nós estudamos, estava falando de Maria. Veja só o verso para decorar. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, verso 38. Sabe, pessoal, muitas pessoas usam essa história para não acreditar em Cristo. Afinal, digamos assim, é uma história bem maravilhosa. São coisas que não aconteceriam normalmente. Uma virgem ter um filho e o cara ainda ficar com ela. E muitas outras coisas que deixam essa história um tanto duvidosa. Mas nós já sabemos que quando se trata de Deus, milagres são apenas o começo. Hoje, ou seja, essa semana, nós estudamos um pouco sobre a história do nascimento de Cristo e eu vou estar aqui recapitulando os melhores detalhes. A lição de domingo pediu para que a gente lesse o capítulo 1 do livro de Lucas, mais especificamente dos versos 25 até o 49. E depois também pediu para dar uma olhadinha lá no capítulo 2, os versos 4, 5, 6 e 7. É bem básico, na verdade é o que a gente já conhece, mas ajuda a gente a relembrar alguns pontos que talvez a gente tenha perdido de vista. Primeira pergunta: qual seria a sua reação se o anjo tivesse parado na sua frente? E isso dá pra ver como a gente tem se distanciado cada vez mais de Deus. Em minha opinião, eu posso dizer que eu ficaria um tanto assustado. Talvez não aceitasse de primeira ou não acreditasse que aquilo fosse verdade. Mas Maria foi diferente. E cá entre nós, isso tinha um motivo. Ela estava muito perto de Deus. Ela era uma pessoa que realmente buscava se consagrar. Por isso foi escolhida por Deus. Agora uma pergunta diferente. Por que será que Deus escolheu uma família tão humilde, uma situação tão precária para o Salvador da humanidade nascer? Eu já tenho essa resposta, mas eu quero que vocês pensem. Talvez no final eu conte para vocês. Agora, uma curiosidade incrível. Há alguns comentaristas da Bíblia que creem que o Lucas ouviu a história do nascimento de Cristo da própria Maria. Isso trouxe tantos detalhes que a narrativa traz, deixou um pouco mais realista. Lógico, é só uma suposição, mas é bem legal de imaginar por esse lado. A lição de terça também nos conta um dos pontos pelo qual Deus permitiu que Cristo nascesse em uma família tão humilde. Ali na cidade de Nazaré, Cristo estaria longe das culturas pagãs gregas e ao mesmo tempo daqueles sacerdotes do templo que não tinham mais o foco em Deus. Assim, ele não seria doutrinado por qualquer palavra de alguém que dizia ser de Deus, e muito menos por aqueles que nem isso queriam. Lá na quarta-feira, a lição pede pra gente ler a versão da história em Mateus. É um enredo muito interessante, dá a perspectiva de José daquela história. Imagine, você vai casar com alguém, ela está prometida em casamento para você, vocês estão noivos, e pouco antes de haver o casamento, ela engravida? Hã? Naquela época, isso poderia resultar na morte de Maria. Mas não foi o que José fez. José era um homem bom e simplesmente decidiu não se casar com ela. Lógico que depois Deus mandou um anjo e acalmou José, explicando para ele o que tinha acontecido. Mas, até lá, foi um susto e tanto, não é mesmo? Bom, a segunda passagem está lá em Isaías 53, verso 2, e eu vou ler aqui para vocês. Prestem atenção. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Sabe, pessoal, quando Cristo veio aqui, ele não queria que as pessoas ficassem perto dele apenas pela sua glória.
Se ele tivesse nascido em uma família rica, as pessoas viriam para junto dele apenas por puro interesse, assim como aqueles que ficavam perto dele para da próxima vez que ele fosse multiplicar os pães, elas também comessem. Se ele fosse rico e cheio de glória aqui na terra, as pessoas buscariam ele pelo motivo errado, e ele jamais conseguiria passar a mensagem de Deus para os outros. Isaías já havia previsto isso. Deus já havia mostrado para ele que o Cristo, o Redentor, o Messias, não seria agradável em beleza e as pessoas não admirariam ele por algo que ele aparentasse ser. As pessoas seriam atraídas por ele, ou deveriam pelo menos, pelo motivo certo. Anjos acompanharam José e Maria ao viajarem de Nazaré para a cidade de Davi. No entanto, a cidade dessa linhagem real, José e Maria eram estrangeiros e não receberam qualquer honra. Cansados e sem um teto para os abrigar, eles caminharam pela estreita rua até a extremidade leste da cidade, em uma busca inútil por um lugar para repousar durante a noite. Não havia lugar na lotada hospedagem. Finalmente, encontraram um abrigo em um rancho simples, no lugar onde os animais eram guardados. E ali foi que o Redentor do mundo nasceu. Agora imagine, nessa hora o céu estava na mais alegria, na maior paz que eles podiam imaginar. Era maravilhoso. O próprio Cristo ia vir na terra para dar a sua vida. Mas, infelizmente, não foram muitos que o reconheceram. E, aliás, o povo já estava deitado e submergido em trevas gigantes. Os próprios sacerdotes que deveriam guiar o povo estavam totalmente desligados de Deus. Veja o que o capítulo 4 nos diz. No templo, os sacrifícios da manhã e da tarde apontavam para o Cordeiro de Deus, embora não tivesse ninguém ali se preparando para recebê-lo. Os sacerdotes e mestres recitavam suas orações sem significado e realizavam os ritos de adoração, mas não estavam preparados para o aparecimento do Messias. A mesma indiferença se espalhava por toda a terra de Israel. Corações egoístas e focalizados nas coisas do mundo não haviam sido tocados pela alegria que fazia vibrar todo o céu. Somente uns poucos ansiavam ver o invisível. Mas, se apenas dessemos uma simples mudada, não que mudasse sentido, mas que alterasse a época, veja como o texto ficaria. Na igreja, os sermões da manhã e dos cultos de noite apontavam para o Cordeiro de Deus que viria pela segunda vez, embora não tivesse ninguém ali se preparando para recebê-lo. Pastores e membros recitavam suas orações sem significados e repetidas, iam na igreja arrumados, ouviam a palavra de Deus, mas não estavam preparados para o aparecimento de Cristo nas nuvens. A mesma indiferença se espalhara por todo o mundo. Corações egoístas e focalizados nas coisas do mundo não haviam sido tocados pela alegria que fazia vibrar todo o céu. Somente uns poucos ansiavam ver o invisível. Com alguma troca de palavras, uma atualizada sem perder o sentido, simplesmente trocar palavras simples como templo para palavras que significam a mesma coisa como igreja, já deu para perceber que estamos na mesma situação do povo anteriormente. E assim como eles, Cristo estava prestes a vir, mas eles não estavam preparados. Dessa vez é ainda pior. Dessa vez Cristo vem e vai trazer também o juízo. Nós precisamos estar felizes, ou muitas vezes deveríamos, porque às vezes nós entramos na comodidade, prestamos mais atenção nas coisas do mundo e vamos na igreja apenas por rotina, sem ao menos lembrar do seu significado. Pessoal, Cristo está voltando. E assim como ele veio uma vez, só aqueles que têm interesse real nele vão aceitá-lo. Dessa vez ele vem com glória, mas mesmo assim, dessa vez aqueles que só prestam atenção nas glórias do mundo
não vão querer ele também. Saberão muito bem o que fizeram. Cabe a nós acordar, porque já que estamos com os dias contados, não podemos deixar mais nenhum minuto passar. Assim como nós corremos com as malas quando vamos viajar e temos que fazer tudo bem adiantado para não esquecer de nada, assim estamos indo para um lugar agora. Nossa viagem está perto e nós estamos deitados no sofá, sem preparar nenhuma mala. E sem mala, nós não vamos. Jesus poderia ter simplesmente vindo como um ser humano adulto, sem passar por certas dificuldades, sem precisar da ajuda humana. Mas não, ele nasceu como um bebê. Ele deu aos humanos o privilégio de estar perto dele, de ajudá-lo a viver. E ele pede a mesma ajuda hoje. Mas hoje, ele não quer que nós simplesmente o guiemos como uma criança e prestemos atenção nos seus ensinamentos. Ele quer que nós ensinemos aos outros. Essa é a nossa missão. A terra, campo que Satanás afirma ser seu, será honrada acima de todos os outros mundos do universo. Aqui, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, será o lugar onde Deus habitará com a humanidade. E o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Por toda a eternidade, os remidos o louvarão por seu indescritível dom. Emanuel, Deus conosco. Bom, pessoal, essa esperança deve mover nossos corações. Devemos parar de fazer como as pessoas de antigamente, fazer os rituais só por fazer, cantar louvores só por cantar, fazer orações sem sentido, só para dizer que fez. Temos uma missão em nossas mãos e um propósito em nosso coração. Temos que fazer ele estar vivo. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho. Além de, é claro, compartilhar com os seus amigos, porque pessoas por todo o mundo estão se tornando cada vez mais insensíveis e elas precisam ser lembradas daquele evento para o qual estamos com os dias contados. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você, amiguinho atrasado, que estava boiando aí, ainda não leu o capítulo 4 do livro Os Ungidos, vai lá ler que ele tá muito bom. Você realmente precisa disso. Ellen White, ela tem uma visão clara e ampla sobre essas coisas e ajuda muito. Outra coisa, eu criei um Instagram, chama Ruth e Se Eu Pregar, e eu gostaria que vocês estivessem lá. Vocês podem me chamar e muitas outras coisas. Bom, eu vou ficando por aqui. Já já saiu o vídeo explicando mais um pouquinho sobre o IEMS. E fiquem com Deus. Feliz sábado pra vocês. Tchau!